Cristo e ao nosso Salvador. Meus queridos, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo o Espírito Mateus. É o Evangelho ao qual nós estamos caminhando, né? Hoje estamos falando a 13ª parte, 13ª quarta-feira, que nós já estamos falando acerca desse livro tão glorioso. Em suma, quase 4 meses, né? Contando com as quartas-feiras que não foi dito, mas são quase 4 meses já dentro desse Evangelho, e nós estamos no capítulo de número 10. Meu Deus, falta ainda algum pouquinho ainda para nós chegarmos até o último capítulo, né? Capítulo de número 28. Mas contudo, meus irmãos, até aqui, nesse presente momento, no capítulo de número 10, nós já aprendemos verdades gloriosas dentro desse Evangelho. Já aprendemos ensinamentos práticos que o nosso Senhor nos ensinou. Já aprendemos que ser servo do Senhor não basta simplesmente dizer que sou servo. Eu tenho que mostrar tanto com caráter, com obras e com verdade que de fato nós somos filhos de Deus. Aprendemos durante essa peregrinação dentro desse Evangelho que fazer a obra do Senhor está muito além de fazer qualquer obra social. Que fazer a obra do Senhor está muito além de fazer qualquer obra predial, mas que fazer a obra do Senhor está intrínseco em desfazer as obras do inimigo. E desfazer as obras do inimigo, desfazer as obras do diabo, se enquadra em aonde há maldição, nós chegamos com a bênção. Aonde há morte, nós chegamos com a vida. Aonde há tribulação, nós chegamos com a paz. Nesse sentido, eu e você somos então a semelhança de Cristo Jesus. Do capítulo 1 ao capítulo 4, Mateus teve a enfadonha ocupação em descrever que Jesus, ele literalmente é o Messias. E ele começa a mostrar por A mais B que Jesus é o Messias enviado. E através da lei, nascido debaixo da lei e cumprindo as profecias, Jesus então é caracterizado como o nascido virginalmente, o Messias enviado, aquele que nasceu sem pecado, aquele que é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, quando nós entendemos essa verdade, Jesus no capítulo 5, ele sobe ao monte e começa a ensinar os seus discípulos as verdades, as verdadeiras interpretações da lei. Então, dentro do capítulo 5 até o capítulo número 7, nós vimos Jesus interpretando a lei e os profetas e ensinando aos seus ouvintes como praticá-las. E quando Jesus então desce do sermão da montanha, do monte, ele começa então a mostrar aos seus discípulos que a lei foi exposta, os profetas profetizaram, e agora ele ia mostrar que de fato ele é o Messias através de suas obras. Então Jesus começa a curar, a libertar, a transformar e anunciar primordialmente o arrependimento para os seus ouvintes. O texto de Mateus nos informa categoricamente que quando Jesus desce da montanha, então ele começa a anunciar o arrependimento e anunciar que é chegado o reino de Deus. Quando Jesus então começa a ensinar tudo, nós chegamos no capítulo de número 10, e na semana passada nós tivemos aqui até um vídeo, né? Eu coloquei aqui um vídeo da leitura, e quem pôde compartilhar naquele momento pôde viver uma experiência como se o próprio Jesus estivesse nos orientando. Lógico que eu deixei muito bem claro que era uma narrativa, porém, se você voltar ao tempo e imaginar você estando naquele momento e ouvindo as palavras ditas por Jesus, você sentiria o peso e a responsabilidade de fazer e de seguir ao Senhor Jesus.
Eu mandei esse vídeo no grupo, eu não sei se alguns irmãos puderam assistir. Se não pôde, assista, porque é a narrativa da própria Bíblia e ela tem um peso muito grande, porque nos remete à nossa consciência, a verbalmente aquilo que Jesus quis dizer. E dentro do capítulo de número 10, nós fomos assegurados de que Jesus não veio aqui na terra simplesmente para nos dar paz, mas Ele também veio trazer discórdia, Ele veio trazer contenda. Pastor, mas que doidura é essa? Lê o capítulo 10 que você vai ver que é exatamente isso que Jesus veio fazer. Nós lemos agora do versículo de número 32 até o 42, que Jesus veio trazer esse desconforto na humanidade, porque seguir a Jesus é necessário se abster da nossa própria vida. Servir a Jesus está muito além de eu levantar a minha mão e falar: eu sou um seguidor de Jesus. Esse cristão pop da nossa atualidade, paz e amor, eu sirvo a Jesus Cristo. Servir a Jesus está muito além disso, porque o próprio Jesus nos ensina claramente essas verdades. E semana passada nós aprendemos que quando Jesus começa a falar para os seus discípulos, e esse capítulo de número 10 está sendo direcionado aos 12 discípulos, tá? Esse capítulo 10 ele é direcionado aos seus 12 discípulos, conhecido como os 12 apóstolos, e ele foi nomeado, Jesus nomeou a quem estava falando aquilo. Porém, eu ensinei para vocês e deixei muito bem claro que para a igreja isso serviu de modelo de como nós devemos de andar e se portar em um envio do próprio Cristo Jesus. Porque Jesus, ele há 2000 anos passado enviou os discípulos, e antes da sua ascensão ele enviou a igreja com a mesma missão de que os discípulos receberam outra hora. E semana passada nós vimos que Jesus deu poder para os seus discípulos, para repreender os demônios, para curar. E lá no capítulo de número 28, quando nós chegarmos lá, você vai ver que Jesus falou: e eu vos dou poder. Marcos vai falar mais claramente: eu vos dou poder para repreender e curar, e se tomar algo mortífero, e se for picado, não sofrerão dano, se vocês estiverem fazendo para a glória do nome e do reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nesse momento, Jesus já começa a antecipar a benevolência dele para os seus seguidores, dando então dons, dando então sabedoria, discernimento, autoridade sobre os espíritos imundos, ensinando que jejum e oração não é simplesmente um formalismo, mas é algo necessário para que eu e você possamos estar implícitos dentro do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sendo assim, Jesus começa a orientar a sua igreja e tirar algumas preocupações. Quais são essas? Primeiro, se você chegar numa cidade e naquela cidade você vê que tem uma casa que é digna de ter a paz repousada sobre ela, chegue naquela casa e diga: paz seja sobre esse lar. Porém, se você chegar numa cidade ou chegar em algum lugar e aquele lugar não for digno da sua paz, vá embora, e a sua paz o acompanhará. O que nós aprendemos semana passada, uma lição gloriosa da parte do Senhor, é de que se eu chegar no meu trabalho e naquele lugar estiver tribulação, estiver atribulado, se eu chegar em qualquer ambiente e aquele ambiente for desfavorável para a paz, eu que tenho a paz do Senhor, quando eu piso naquele lugar, aquele lugar também recebe a paz do Senhor. Você que é um servidor de Cristo, que é um discípulo de Cristo, que é a imagem e semelhança de Cristo, transmite a paz que não é sua, que é a paz de Cristo. E essa paz que excede todo o entendimento vai trazer um refrigério àquele ambiente. Porém, contudo, se não chegar a paz naquele ambiente, quando você sair daquele lugar, a paz vai te acompanhar.
E quando você chegar na sua casa, a tribulação daquele serviço não penetrará dentro da sua casa. Quando você sair daquele ambiente tribulado e você chegar debaixo do seu descanso, aquela tribulação, aquelas setas, aquele tormento não vai chegar até a sua tenda, porque na sua tenda habita a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, tem muitos lares atribulados porque ainda não entendeu que a paz do Senhor habita dentro de você, e fica colocando contendas e coisas desnecessárias debaixo da sua tenda, de pessoas que nem te conhecem, de pessoas que não estão nem aí por você. Sabe o que Jesus está nos ensinando aqui? Vale muito mais a nossa paz do que a razão do mundo. Vale muito mais a nossa paz do que a tribulação que assola a humanidade. O mundo não tem a paz que você tem. Então, meus irmãos, use e abuse da paz que Deus deu para a sua vida. Quando chegar no lugar do teu repouso, não traga maldição para a sua tenda. Pelo contrário, levante as suas mãos santas, sem ira e sem contenda, e abençoe o lugar do seu repouso, porque o lugar do seu repouso é a habitação do Espírito Santo. Domingo eu falei a excelência do poder que habita em vasos de barro. Irmãos, a excelência do poder habita dentro de você, habita dentro de mim, e por isso que o mundo ele é doido, ele baba pelos cantos da boca para tirar essa paz que habita dentro de nós, porque ele sabe que nós, sem a excelência dentro de nós, somos pior do que qualquer animal. Eu disse aqui para as irmãs segunda-feira, às vezes nós olhamos as atrocidades que acontecem no mundo, e quando você liga a televisão, você vê morte, você vê pai matando filho, filho matando pai, você vê patrão matando empregado, empregado maquinando contra o patrão, você vê alunos assassinando amigos dentro da escola, você vê professores abusando sexualmente, verbalmente e psicologicamente de alunos, você vê alunos não respeitando professores, você vê uma sociedade corrupta, uma sociedade atormentada, uma sociedade ao qual está sofrendo distúrbios psicológicos e psicossomáticos que estão transtornando casas, lares, e isso está chegando até a igreja. Você liga a televisão e você vê a frieza espiritual e humanitária. Você vê ao lado, você vê maldade, você vê ao lado, você vê corrupção, você vê muitas atrocidades, e isso daí está trazendo então uma frieza espiritual, uma frieza harmônica, uma frieza íntima nos corações daqueles que são igreja. E quando nós olhamos isso daí e vemos todas essas atrocidades, eu e você temos a tendência também de nos esfriarmos, temos a tendência também de abandonar a misericórdia e o amor. Contudo, eu disse para as irmãs, quando Paulo fala o seguinte: revista o capacete ou a armadura de Deus, ele está nos remetendo à nossa memória que nós estamos em uma guerra, que nós estamos em uma peleja, e de que se nós não mantermos a nossa postura de servos e servas do Deus vivente, nós faremos as mesmas coisas que o mundo está fazendo. Sabe por que eu e você não matamos o nosso próximo? Porque nós entendemos que a excelência do poder habita dentro de nós, e sem a essência do Espírito Santo dentro da nossa vida, nós também faríamos as mesmas atrocidades que o mundo está fazendo. Mas eu e você que fomos chamados das trevas para a gloriosa luz divina, eu e você que fomos resgatados da escravidão do pecado, eu e você que fomos resgatados da condenação eterna, hoje nós temos as vestes resplandecentes
temos a característica de igreja, temos a filiação divina, e esse é o motivo de nós sermos a diferença nesse mundo. Jesus nos disse claramente: vós sois o sal, vós sois a luz. Não adianta nada o sal dentro do saleiro e nem a luz em lugar impróprio. Eu e você, através do Espírito Santo, fomos enviados, assim como os 12 apóstolos foram, para trazer paz, para levar a paz, para levar a comunhão, para levar a salvação a toda essa humanidade. Amém, meus irmãos? Deu para entender até aqui? Glória a Deus. Aí quando nós chegamos então, o versículo de número 16, nós lemos a partir do verso 32, né? Mas quando nós chegamos no versículo de número 36, olha só o que Jesus fala. Analisa comigo. Que doideira é essa? Essas falas aqui, se você tiver essa Bíblia, que tem o nome, as palavras de Jesus escrito em vermelho, você vai ver que o capítulo de número 10, ele é 90% o próprio Jesus falando. São falas diretamente de Jesus. E como eu sei que ela é confiável? Porque quem escreveu foi o Mateus. E esse Mateus, ao qual nós estamos estudando o seu Evangelho, estava presencialmente naquele lugar. Ele é uma testemunha ocular. Ele é uma testemunha viva, mas não, né? Mas até o momento viva, de ele ouvir o seu próprio Jesus pronunciar isso. E olha só o que diz o verso de número 16: eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Mas será que Jesus faria isso? Ele está falando: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sede prudente como serpentes, inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão ao sinédrio e os açoitarão nas sinagogas. Sereis até conduzido à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e eles e os gentios. Até o verso 18. Olha o que Jesus está deixando muito claro para mim e para você. Lembra que agora nós estamos em um modelo. Depois que Jesus é assunto ao céu, Jesus fala o que para os discípulos? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos. E quando vocês forem revestidos, então vocês sairão, e vocês serão o que? Minhas testemunhas. O que é a palavra testemunha? Tanto lá em Atos como essa daqui de Mateus. A palavra testemunha é martírio, tá? Vem de martírio, que é aquele que morreria para defender a sua fé. Testemunha aqui não é aquela de cartório, tá? Já viu aqueles testemunhos de cartório? O cara vai casar lá e vai uma testemunha ali, ou uma testemunha de jurisdição. Não, a palavra aqui é martírio. É a ideia de que você, se preciso for, você morrerá para defender aquilo que você acredita. Jesus está falando o seguinte: eu vou mandar vocês no meio dos lobos. Vocês são ovelhas, mas eu vou abrir o redil para vocês saírem no meio daqueles que querem te matar, porque lobo não quer só cheirar a ovelha. Você já viu já na cadeia alimentar a ovelha que comeu o lobo? Eu não. Você já viu já no meio da criação? Pode até ser um pet. Pega uma ovelha e um lobo junto e cria como um pet e deixa os dois sozinhos lá para você ver o que vai acontecer. Porque é da natureza do lobo querer pegar a ovelha, é da natureza dele. E lembre-se que eu e você não temos mais a natureza do lobo, porque antes de Cristo eu e você tínhamos a natureza do lobo. Agora em Cristo nós temos a natureza do Cordeiro. E eu e você, como imagem e semelhança do Cordeiro, como pequeno Cristo, como cristão assim denominado, eu e você temos a essência do Cordeiro. Então quando nós sairmos
para fazer qualquer coisa que seja para a glória do Cordeiro, tenha consciência que o lobo quer te devorar. Paulo ele fala o seguinte: que comunhão há entre luz e trevas? E que acordo há entre Cristo e Belial? Que atrocidade é essa que estão fazendo com as igrejas? Querendo colocar o mundo e a igreja como se fossem um, querendo tirar a essência, desqualificando a lealdade de Cristo, porque Cristo disse: vocês não têm mais a natureza do mundo. E por que estão tentando infiltrar o mundo dentro da natureza de Cristo? Ah, pastor, mas será que está fazendo isso? Dá uma olhadinha, levanta a cabeça e dá uma olhadinha para o lado para você ver o que está acontecendo. Vê o eufemismo que está em alta no meio da igreja, o homossexualismo, o perdão desenfreado por condições desaverbadas. Hoje qualquer coisa pode, a única coisa que não pode são algumas qualificações de pecado que estão sendo abolidas, esquecendo que o pecado de adultério é o mesmo pecado de furto, esquecendo que naquela lista que fala assim, ó, e ficarão de fora os sodomitas. Aí nós batemos no peito e falamos assim: tá vendo? O homossexualismo é pecado. Só que esquecemos de ler inteiro, porque está escrito lá também: os mentirosos, os fornicários, os iracundos, os de má fama. Se você pegar a lista, é grande, mas nós só ficamos em uma. Nós apontamos o dedo para um, mas a Bíblia está apontando um monte de defeito para nós. Então nós temos que entender o seguinte: que não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre ovelhas e lobos. Jesus está deixando muito claro: você já é uma nova criatura, mas entenda, você vai andar no meio do mundo, e lá no mundo ninguém quer te cheirar para o bem. Lá no mundo eles querem te destroçar, eles querem colocar pratos deliciosos e saborosos na sua frente para tirar a tua comunhão com Deus. Não flerte com o desejo da carne, não flerte com o desejo do mundo, porque o mundo não quer a bênção da igreja, o mundo quer mais que a igreja se acabe. E há entre nós muitos falsos profetas e lobos vestidos de ovelha, porque Jesus nos alertou isso, que muitos entrarão no meio de vós, lobos vestidos de ovelha, e chegarão com um sapatinho de algodão, enganando a muitos, só que são lobos. Olha aqui o que Jesus está falando: eu abri a porta do redil e vocês estão no mundo, porém vocês não pertencem mais ao mundo. A natureza de vocês é de ovelha, é de cordeiro. A natureza de vocês não compactua mais com o desejo da carne, com a gula, com o desejo moral, com a fornicação, com o abrasamento. Não combina mais com os pensamentos blasfêmicos, não comporta mais com aquilo que o mundo pode dar. O mundo, meus irmãos, está entorpecendo a igreja. Aquilo que era pecado ontem, hoje já não é mais. Aquilo que era abominável ontem, hoje já não é mais. No meio do seio da igreja. Uma coisa é eu olhar para o mundo e ver eles no meio ali do lamaçal. Outra coisa é eu olhar para dentro da igreja e ver resquícios do mundo no nosso meio. E se eu e você não estivermos atentos a essas verdades ao qual Jesus está nos alertando, nós facilmente seremos condenados e seremos seduzidos, porque a nossa natureza ainda assim é tendenciosa aos prazeres dessa vida. Por isso que Paulo fala: a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. O espírito milita contra a carne milita contra o espírito. E o corpo tem que ser glorificado. Domingo nós falamos aqui
que a excelência do poder que habita em nós não seja de nós, mas que seja para a glória de Cristo, porque o nosso corpo hoje é o templo do Espírito Santo, e essa excelência que habita dentro de nós é que nos sustenta no meio dos lobos. Eu e você tropeçamos, claro que tropeçamos. Quem aqui nunca tropeçou, seja verbalmente, pensamento, atitude? Todos nós aqui cometemos alguma maneira, alguma atrocidade, umas aos nossos olhos maior, outras aos nossos olhos menor. Mas entenda, para Deus pecado é pecado. Pecado é pecado. Existe pecadinho, existe pecadão? Claro que existe, mas pecado é pecado. Pecado é pecado. Existe pecado que é para a morte, que a Bíblia fala que é bom que a gente ignore. Mas existe pecado que, confessado um para os outros, há perdão. Há pecado que precisa ser tratado de um jeito diferente de outros pecados. Então tem qualificação de pecado. Contudo, meus irmãos, tem pecado até inconsciente. Davi, certa vez, ficou 7 anos sofrendo. E ele chegou a Deus e falou assim: Senhor, por que eu estou sofrendo? Sabe qual foi a resposta de Deus? Você está pagando pelo pecado de negligência e de ignorância. Não por causa de você, mas por causa de Saul. A lei nos ensina que existe pecado por ignorância. Porém, hoje na graça, Deus disse o quê? Que Ele não leva o tempo de ignorância, não leva em conta o tempo de ignorância. Contudo, há uma balança descabida entre aquele que sabe e peca e aquele que não sabe e peca. Eu e você, como igreja, temos a consciência que nós somos ovelha no meio dos lobos, e quem nos enviou para lá não foi o pastor Wellington, quem nos enviou para lá não foi o pastor Sérgio ou qualquer outra pessoa desse mundo. Quem nos enviou para lá foi o próprio Cristo, e se Ele nos enviou é porque Ele sabe a nossa capacidade, e a nossa capacidade é zero, a nossa capacidade é nula. A nossa força é mais fraca do que a fraqueza. Salmista fala: Ele conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Jesus sabia de tudo isso. Ou você acha que Ele nos enviou porque nós éramos fortes? Porque nós éramos robustos espiritualmente? Claro que não, meus irmãos. Ele só nos enviou porque a excelência do poder que habita dentro de nós é que nos sustenta. Você acha que Jesus não sabia que ovelha e lobo são incompatíveis? Ou você acha que Jesus enviou a ovelha porque Ele sabia que a ovelha ia matar o lobo? Claro que não, irmãos. É só nós analisarmos o texto e pensar. Jesus nos enviou porque é Ele que garante a nossa salvação. Ainda que você perca a sua vida, se você estiver a mim, você vai ganhar ela. Não é isso que nós acabamos de ler aqui? Contudo, Jesus continua falando: você vai ser levado perante os sinédrios, você vai ser levado perante aos governadores. Contudo, olha o verso de número 19: mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado com ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer, porque não sois vós quem falará, mas o Espírito do vosso Pai que falará em vós. Está aqui a resposta. Jesus não enviou ele porque eles eram robustos espiritualmente ou intelectualmente, não. Jesus vos enviou porque quem vai conduzir e falar por vocês é o Espírito Santo que já habita em nós. Contudo, meus irmãos e minhas irmãs, não caia nessa besteira de que vai vir sempre quentinho do céu, não preciso ler, não preciso estudar. Cai nessa. Cai nesse pecado de ignorância para você ver. Cai, você pode passar vergonha. Uma coisa é eu ser pego de surpresa fazendo a obra do Senhor, e naquele momento Deus nos dá condição. É o que nós estamos aqui agora. O exemplo clássico é de um pregador
fiel às Escrituras. Você está expondo as Escrituras. Você está falando sobre ela. Você está falando aquilo que você acha que sabe. Mas no meio da pregação, do nada, irmãos, é incrível. Quem prega sabe disso. Você está falando aqui, de repente, do nada, faz assim, ó, brilha na mente o que você tem que falar. E você fala. E o nome do Senhor é glorificado. Do nada aparece um caos que encaixa dentro daquilo que está sendo falado. Aparece um testemunho, aparece uma experiência, ou aparece uma revelação. O que é isso? É que na hora que você está sendo sincero naquilo que você está fazendo, o Espírito Santo, que é aquele que fala com a igreja, eu só sou o locutor, o interlocutor, tá? Sabe o que Pedro falou? Eusébio fala o seguinte: que um dia Pedro, ele perante a sua plateia, ele ousou falar o seguinte: hoje eu sou a voz do povo, eu empresto a minha voz ao povo e o meu ouvido a Deus. O que é isso? O que entra aqui, sai para lá. O pregador sincero, honesto, um pregador que ama as Escrituras e ama a igreja e ama o dono da igreja, ele simplesmente é um ouvinte do Espírito e um interlocutor para a igreja. Vocês, irmãos, irmãs, vocês não são qualquer povo. A igreja não é qualquer povo. A igreja não é qualquer público. A igreja não é qualquer plateia. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a imaculada. A igreja é um povo adquirido. É um sacerdócio real. A igreja é a nação santa. A igreja é o poder de Deus aqui nessa terra. Então, um pastor, um pregador, um homem e uma mulher de Deus que usa a oportunidade de falar do Evangelho, não engrandece ao Criador, ele está blasfemando contra o Espírito Santo. Posso usar testemunho, contar testemunho? Claro que pode, claro que deve, mas eu já deixei isso muito frisado. O meu testemunho pessoal não salva ninguém. A minha experiência peculiar e pessoal não salva ninguém. Pode incentivar, pode impulsionar, pode ajudar, pode animar. Contudo, eu tenho convicção que não salva. Porque o único testemunho que salva é o testemunho descrito pelos Evangelhos, que é o testemunho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é Deus, que morreu como os homens e ressuscitou como Deus, e é Deus e está à destra do Pai para a glória e para toda a eternidade. Deu para entender isso daqui? Continuamos, versículo de número 20. Porque não sou 21, e os irmãos entregarão à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra o pai, e os pais os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverança. Mês de novembro, poucas vezes, não deu tempo, por causa de muitas coisas que nós tivemos nesse mês, mas o mês de novembro ele foi voltado a isso, a perseverança, a persistir, a continuar, a não desistir, porque o que Jesus está falando aqui é muito claro: aquele que você ama tem capacidade de te trair, aquele que você gerou, seja espiritual ou carnalmente, tem a capacidade de te matar. Jesus está deixando aqui muito claro, seja verbalmente ou seja fisicamente. Jesus não passa a mão na cabeça de ninguém. Jesus dele escancara a nossa natureza. E se eu e você, a partir de hoje, desse momento, não formos gerados como ovelhas, nós estamos do outro lado do muro. Jesus tem nos dado a oportunidade de eu e você hoje, porque se hoje ouvires a voz do Senhor,
É você que vai matar. É você que vai assassinar. Ô irmão. É você que vai enganar. Mas, diz Spurgeon, é melhor ser traído do que trair. É melhor ser enganado do que enganar. É melhor ser ludibriado do que ludibriar. Porque isso é muito sério. Isso é muito sério. E quando vos perseguirem nesta cidade, foge para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Não é discípulo mais do que o mestre, e nem o servo mais do que o seu senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamam Beelzebul, o pai de família, quanto mais os domésticos. Olha o que Jesus está falando. Vai ter toda essa atrocidade. Então saia daquele lugar e vai para um lugar seguro. Sai da onde está tendo moléstia e vai para o lugar que é aos pés de Cristo. Vai para lá, porque lá é um lugar seguro. O homem é mau, mas Cristo não. Cristo é benevolente, é amoroso e nos dá força no meio da fraqueza. Jesus está falando isso daqui. E não é o discípulo mais do que o seu mestre. Aí Jesus dá uma chacoalhada. Quem é o nosso mestre? Cristo Jesus, não é? Ele não é o arquetípico daquilo que nós devemos de entender o que é bondade? Jesus não é mestre por excelência? Jesus não é Deus? Jesus não é benevolente? Jesus não se entregou por causa de nós? Jesus não amou o inimigo? Jesus não apanhou inocentemente? Jesus ele não morreu sem precisar morrer? Jesus está falando o seguinte: se eu fiz tudo isso que fiz e sou rejeitado, imagine vocês. Se eu que morri por vocês, vocês me negam, imagine vocês que não fazem nada para o mundo. O que vão falar de você? Você está achando que o mundo tem que te achar uma estrela? Um popstar? Você está achando que a igreja tem que olhar para o pastor e idolatrar o pastor? Porque tem pastor que acha isso. Tem homem que sobe em cima do púlpito e acha que a igreja tem que adorá-lo porque ele fala do evangelho. Se não glorificaram a Cristo, quanto mais o pastor. Se não honram a Cristo que morreu por nós, quanto mais o líder do ciclo de oração, quanto mais o líder dos jovens, quanto mais o pastor presidente. E um pastor presidente, um pastor da igreja, um líder do ciclo de oração, um líder dos jovens, que se sente em posição de ser adorado, ou de ser aquele que merece total respeito, não leu essa passagem. Porque se não respeitam o Cristo, quanto mais aquele que está ali fazendo alguma coisa. Ou você se acha mais do que o próprio Cristo? Mas eu sou bonzinho, eu faço de tudo para a igreja. Mas você é melhor que Cristo? Eu sou bonzinho, eu entrego a minha vida para a igreja. E ainda poetiza, né? Eu entreguei tudo para a igreja e a igreja não me dá valor. A pergunta é: você é mais do que Cristo? É o que Jesus está falando aqui. Se fazem isso com o dono, se chamam de demônio, se chamam de Beelzebul, aquele que é o pai da família, quanto mais o serviçal. Isso que Jesus nem nos chamou de filho, nos chamou de serviçais. Ainda nós não éramos filhos. Nós nos tornamos filhos depois da morte e ressurreição de Cristo. Hoje nós somos filhos, mas não somos maiores do que Cristo. Hoje nós temos benefícios, mas não somos dono da casa. Hoje vivemos em uma paz, mas não porque nós merecemos, mas é porque a misericórdia do Senhor é o motivo de nós não sermos consumidos. Hoje a graça impera em nossos corações, e a única coisa que nós temos que ser de verdade é agradecidos, e agradecer por aquilo que nós temos, porque sem a gratificação nós não somos diferentes do mundo. Porque a ingratidão pode matar o próximo e você se torna um homicida. A falta de misericórdia pode matar o próximo e você não se torna cordeiro de Deus, porque você se torna um homicida.
Então que o nosso ministério venha se chamar misericórdia, porque quando nós precisarmos dela, Deus também vai agir por nosso favor. Amém, meus irmãos? Deu para entender até aqui? Versículo de número 27. E o que vos digo em trevas? Então 26. Portanto, não os temais. Agora Jesus nos está usando. Não temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar-se, nem oculto que não haja de se saber. Irmão, o pecado vem na testa, a lepra aparece, não adianta. E se não aparecer nessa terra, aí é um problema. Lembra que eu já expliquei para vocês que é melhor colher nessa terra do que colher na eternidade? Porque aqui ainda há misericórdia, na eternidade não tem misericórdia, na eternidade tem juízo. Existem duas balanças, na misericórdia existe duas balanças, não, existe uma balança e duas medidas. Uma balança, juízo. Uma balança, chamado olho prescrutador. Uma balança, chamada fogo consumidor. Uma balança, chamada discernimento, porque ele é apto para discernir entre juntas e medulas, e apto de discernir qual é a intenção do pensamento. Então o juízo é isso. Quais são os pesos? Peso de glória, peso de condenação. É isso. O que eu faço na terra e colho na terra não serve para a eternidade. Então, se eu sou benevolente com a outra pessoa e mostro para o mundo que eu fui bonzinho com a outra pessoa, Jesus já nos ensinou: você já recebeu o seu galardão aqui nessa terra. Chegou lá na eternidade, o galardão daquela benevolência que você fez aqui não contará lá, porque você já recebeu aqui. Não é isso que Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha? O bem que você faz, o que a direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Não deixe tocar trombeta. Se eu, por exemplo, um exemplo, o irmão vai lá e me doa a caixa, dou a caixa para a igreja. Eu vou lá e falo: irmãos, o Davi doou a caixa. Ele perdeu o galardão porque a igreja agradeceu ele? Não, claro que não, porque a intenção dele não foi de doar por conta de receber glória da igreja. Ele doou para benefício da igreja, computa como galardão eterno, porque nós vamos ver lá no final, que se eu der um copo de água para um desses pequeninos, de modo nenhum você vai perder o galardão. O que é isso? Consciência. Agora, Davi vai lá e doa essa caixa, e eu, ou por vontade ou não por vontade, não agradeço o Davi porque ele deu essa caixa. Aí ele vai lá no coração dele e fala assim: o pastor nem me agradeceu porque eu dei a caixa. Sabe o que aconteceu lá com ele? Perdeu o galardão, porque ele não doou a caixa para benefício e para a glória do nome dele, mas ele doou esperando um aplauso, ele doou esperando um reconhecimento, ele doou esperando um aplauso, um mimo. Irmãos, mimo do homem aqui nessa terra é perca de galardão da eternidade. Aí nós caímos para o outro extremo, que é o pecado não confessado, o pecado não acertado, o pecado encoberto. Esse pecado vai vir às claras, pode ser nessa terra, e se vir nessa terra, há uma opção e uma benevolência do Senhor para arrependimento e para salvação. Contudo, se você morrer no pecado, não existe mais misericórdia, só existe a condenação eterna, e com o juízo desse galardão, desse pecado oculto. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfêmia contra o Espírito Santo é eu ficar falando, imitando outras línguas? Não, isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmãos, guarda isso. Blasfêmia contra o Espírito Santo é morrer no pecado, porque enquanto há vida, há condição de salvação. Enquanto há condição de arrependimento, há condição de salvação. Nós acabamos de ler aqui agora
aquele que perseverar até o fim. Em outra passagem, Jesus vai falar o seguinte, que a salvação é tomada à força. Por quê? Porque eu luto contra mim mesmo, não é contra o próximo, mas eu luto contra mim mesmo. Irmão, a coisa mais terrível do mundo é admitir o erro. A coisa mais difícil do mundo é confessar um pecado. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Só faz aquele que tem a natureza de Cristo. Do caso ao contrário, existe a misericórdia. Sabe por quê? Tem pecados que são esclarecidos? É porque Jesus quis me expor? Não, é porque Jesus quis que você alcançasse a salvação. Mais uma chance de arrependimento. O pecado escancarado pela ocasião não é para a morte, mas é para a vida. Olha isso, irmãos, porque muito raro, desculpa o que eu vou falar, mas é uma sinceridade, muito raro uma pessoa que está em ato de adultério confessar o seu adultério. Ele só confessa quando é pego em ato de adultério. Eu me arrependi. Se arrependeu por quê? Foi pego em adultério ou porque se arrependeu pelo adultério? 99% das pessoas se arrependem porque foram pegos pelo ato e não porque cometeram o ato. E não só o adultério, mas em todas as classes. É muito raro você ver uma pessoa que peca, ela se arrepender do seu pecado voluntariamente. Geralmente é porque aparece. E é o que Jesus está falando aqui. Olha lá, olha lá. Portanto, não temais, porque nada, não é alguma coisa, é nada. Vou repetir: nada que há encoberto que não haja de se revelar, e nem oculto que não haja de saber, ou seja nessa terra, ou seja na eternidade. A mamona vai estar lá para quem não confessar, ou para quem não se arrepender. Então, irmãos, pelo amor de Deus, não é minha, é eu que estou falando isso? Não está escrito aqui? Então briga com Cristo, tá? Pelo amor de Deus, vai lá ficar bravo com ele. Você pode ficar bravo com ele, aí ele vai te consolar ali depois, tá bom? Olha lá, portanto, verso de número 27, e que vos digo agora ele muda a tonalidade. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutai ao ouvido, pregai sobre o telhado. O que Jesus está falando agora aqui? Sabe naquele momento tenebroso que ninguém te escuta e que você não escuta ninguém? Jesus vai lá e sopra no teu ouvido. O que você escuta nas trevas, tribulação, angústia, abismo, pensamentos, profundidade, ansiedade, depressão. Sabe aquela voz que você escuta naquela escuridão terrível que você não enxerga nada? Acredite, é a voz do Espírito Santo. E se você escutar aquela voz que diz assim: vai e faça o bem, não temas, porque é o Espírito te impulsionando. Vá e levanta, não temas, porque é o Espírito te impulsionando, porque o diabo não quer que você saia da escuridão. O diabo não quer que você saia do poço. O diabo não quer que você saia das trevas. Então, se você estiver em trevas e escutar uma voz te impulsionando, levanta e vai, porque é o amor de Cristo te alcançando. Tá? Não tenha dúvidas, é o Espírito te impulsionando. E quando você sair dessa escuridão, olha só a continuidade dele. E o que diz em treva, vai lá e diz em luz. E o que escutai ao pé do ouvido, Lucas ele fala ao pé do gabinete, ao pé do ouvido, pregai-vos ao telhado. O que Jesus está falando? O que você escutou na escuridão, vai lá e fala à luz. Aquilo que eu falar ao teu ouvido, sobe em cima do telhado e falai também. O que Jesus já falou ao nosso ouvido? Vá e fale, arrependei-vos e recebereis a salvação. O que Jesus está nos impulsionando a falar? A falar sobre a chegada do reino de Deus. Nós não estamos em um contexto de enviados. Nós não estamos em um contexto
de enviados. A Catarina está pentecostal, ela está falando com o Espírito que está falando para ela lá. Não é isso que nós estamos? Nós estamos em um contexto ao qual Jesus está falando o quê? Vai e fale da salvação. E nesse contexto ao qual nós estamos vivendo, Jesus falou o quê? Vai e fale sobre a salvação. Não guarde ao seu coração, porque o que você tem guardado dentro de você é apto para salvar o mundo inteiro. Amém? Glória a Deus. Meu Deus do céu, não vai dar tempo de terminar hoje de novo. Eu pedi para o pastor Zé Franco ler até o 32, mas eu acho que eu vou chegar no 32, pastor. Eu vou chegar nele e semana que vem provavelmente nós vamos partir do 32 para frente. Olha lá, verso de número 1. Eu queria saltar, irmãos, eu queria, mas o Espírito prende a gente em certos detalhes aqui que é muito rico e muito benevolente para a nossa alma. Verso de número 28. E não temais o que mata o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. A alma e o corpo. Você está entendendo aqui a importância desse corpo? Esse corpo pode ser para a glória de Deus, mas também pode ser para a condenação eterna. Igreja de Jesus, você sabia que Deus plantou em nós a imortalidade? Ele plantou em nós a imortalidade. Eu e você somos infinitos hoje. Há uma ideia, acho que até judaica ainda, que o inferno é lugar temporário, que é um lugar finito, tá? Contudo, Jesus esclarece um ponto muito importante. Ele fala que lá é um lugar de ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga. Eu entendo, na minha pequenez, na minha mente, que o inferno, ou a condenação, assim melhor retratando, a condenação, ela é infinita. Ela não é um lugar que tem um momento, mas é um lugar onde não há tempo. Porque eternidade é um lugar onde não tem fim. E se não tem fim, é um lugar que não tem fim mesmo. Eu não preciso redondar isso. Está claro. É um lugar que não vai ter uma pausa. Hoje eu tenho uma pausa para refletir e me arrepender. Naquele momento não haverá. Aí eu pergunto para vocês: haverá luz no inferno? E como que eu sei que tem fogo então? Se fogo traz luz? Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de ir ou ver uma clínica de psicopata, não, de psiquiatras, ou como que é? De psiquiatria, mas tem um outro nome. Um hospício, mas tem um outro termo, mas vamos ao hospício. Não sei se você já teve essa oportunidade de ir ou ver por internet ou por alguma coisa. Existem pessoas ali dentro que gritam, que sofrem, manicômio, que gritam, que sofrem, como se estivessem sendo torturadas vivas, como se fossem queimadas vivas, e não tem nada. Existem pessoas que se mutilam, se cortam para de alguma maneira diminuir a dor do próprio pensamento, a dor da própria consciência. A consciência é um fogo que queima sem ter o fogo natural. A ideia aqui que Jesus está falando não é esse fogo de labareda ao qual nós estamos vendo. Jesus não está falando de alguém que está sendo queimado vivo numa estaca. Jesus está falando de um fogo abrasador que não se pode apagar
dentro da própria consciência, porque a condenação não está simplesmente no corpo físico, porque o nosso corpo será glorificado de qualquer maneira. O corpo humano não será glorificado simplesmente aqueles que serão salvos, aqueles que serão condenados também serão glorificados, mas a glória para esse corpo não é para a paz da eternidade, mas será para a condenação eterna. Pastor, como eu entendo isso? Se morrermos e ressuscitarmos com Cristo, receberemos o quê? Um corpo glorificado, não é isso? Já aprendemos isso daqui, não aprendemos? Já me ensinei vocês, já aprendemos isso para falar? Sim. No juízo final, a igreja não estará ali para ser julgada, porque a igreja já foi julgada no arrebatamento, e fomos julgados pelo tribunal de Cristo. Só que no juízo final, se levantará ímpios da terra. João fala o seguinte, que o mar terá que dar conta dos seus mortos, a terra terá que dar conta do seu morto, o fogo terá que dar conta do seu morto. O que é isso? Todos aqueles que foram mortos, independente das circunstâncias e consequências, serão ressuscitados com o corpo glorificado para a condenação e para o juízo final. Aí aqui é onde que Jesus já está pré-anunciando: não temam o homem, porque o homem só pode matar o corpo, mas temam a Deus, que pode matar a alma e o corpo. Ele pode lançar o corpo e a alma para um lugar que é muito pior do que qualquer inferno. Lembra que eu já expliquei para vocês a correlação entre inferno e Hades, ou Tártaro, ou lago de fogo? Porque João, lá em Apocalipse, ele fala que a morte e o inferno serão lançados aonde? No lago de fogo. Então isso me remete ao conhecimento de que existe um lugar muito pior do que o inferno. E o inferno, sim, é simplesmente uma sala, que ela mesma será lançada para uma condenação eterna. Então, meus irmãos, Jesus, ele deixa muito claro, só que ele nos dá uma esperança, para eu encerrar aqui. Olha lá o verso de número 29, verso de número 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por uma asse, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Até mesmo o cabelo de vossa cabeça estão contados. Não temais, pois, mais vale vós do que muitos passarinhos. O que Jesus está nos asseverando aqui? Só uma nota aqui de rodapé. Lembra aquele texto que eu sempre brinco com vocês e fala assim: não cai uma folha da árvore sem Deus queira? Lembra daquele texto da Bíblia que não está na Bíblia, que está no Alcorão, mas se equipara a esse texto ao qual nós falamos aqui, no verso de número 29. Não se vende 2 passarinhos por uma raça, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. A ideia aqui é a mesma. Tudo acontece pela vontade de Deus. E o que Jesus está falando aqui para nós? A vossa salvação, a vossa vida não está assegurada por causa da sua vontade ou por causa do seu querer, mas está assegurado por aquele que domina e conduz toda a história. Eu e você temos a livre agência. Escolhemos, compramos, vendemos, agimos, pensamos e tomamos atitude. Contudo, a nossa salvação e a nossa alma, a nossa vida, não está assegurada pelo nosso esforço, mas está assegurada por aquele que nos chamou da condenação e nos fez hoje filhos e filhas para a glória de Deus Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então chegamos aqui no versículo. Eita!
Deixa ela, pode deixar. Não só ela, todas as crianças, eu não me importo com isso daí não. Que graças a Deus é muito melhor eles gritando e crescendo no nosso meio do que em qualquer outro lugar. Então, irmãos, não se preocupe. Amém? Então, deu para nós chegarmos então no versículo de número 31. E semana que vem, então, pastor Zé Franco, nós vamos continuar de novo no versículo número 32. Eu achei que nós íamos chegar lá, mas graças a Deus, Deus falou aos nossos corações. Está sendo bênção para a tua vida, meu irmão, minha irmã, está sendo, glória a Deus por isso. Então, sendo assim, amanhã teremos ensaio, oração e ensino com os nossos jovens. Sexta-feira, a escola bíblica noturna está sendo uma bênção. Venham para a glória do nome do Senhor. Sábado, ceia do Senhor, ensaio com as nossas crianças e santa ceia. Se esforcem para estar lá, se acaso não puder, por motivos louváveis. No domingo nós estaremos aqui também servindo a continuação do sábado. No domingo pela manhã. Agora que eu entendi. Irmãos, no domingo pela manhã não vai ter nada, né? Domingo pela manhã, porque vai ter a confraternização lá, então vai levar todo mundo que puder, vai para lá, porque a reunião de obreiros foi mudada para lá. Tá? Então, no domingo não haverá nenhum trabalho nas congregações, porque haverá um dia de lazer no campo, tá bom? Eu já mandei no grupo, lá na sede está sendo avisado também. Então haverá um dia de lazer, é R$5, tá? Quem for participar, porque a reunião de obreiro acontecerá lá naquele momento, então todos os obreiros vai ter uma reunião normal e vai ter algumas novidades que será apresentada para o campo também nesse dia. Depois me perguntem que eu passo a localização da chácara, um lugar que as irmãs já conhecem, já tiveram um evento lá, um lugar muito bom. É R$5, tá? Quem puder ajudar, quem não puder também não tem problema. E quem puder levar um kit crente, que vai ter um almoço, vai ter uma confraternização e um dia de lazer lá com o campo, tá bom? Então isso daí é as informações que me passaram e as informações que eu estou passando para a igreja. Então, se possível, todos que puderem participar, participem. Vai ser um dia bom, um dia na presença do Senhor, um dia de comunhão, de confraternização, né, de agradecimento a Deus por todos os benefícios. E à noite, culto normal em todas as nossas congregações, na sede, e aqui na nossa congregação nós estaremos adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Sexta-feira do dia 15, já avisei no domingo, avisei quarta-feira passada, estou reiterando aqui. Quem for para Aparecida, que nós estaremos indo lá para cultuar e exaltar ao Senhor. Quem for para Aparecida, dá um nome para a nossa irmã Adriana, para nós fazermos a contagem de quantas pessoas irá, para nós vermos a condição do ônibus, tá? Se for 45 pessoas, vai dar em média de R$15 por pessoa. Se formos em 30 pessoas, se os irmãos não se importarem, será R$20 por pessoa. Aí, nessas condições, sobraria 10 lugares para as pessoas que não têm condição e desejariam ir também, tá bom? Então nós vamos fazer dessa maneira. Então o irmão que pode, dá um nome para a irmã Adriana, para até no domingo no máximo, nós termos já toda a contagem, tudo certinho, para nós já vermos o que vai ser feito até na sexta-feira, tá ok? Aí a partir da sexta-feira nós comunicamos e assim nós vamos acertar. Amém? Alguma coisa? Tudo certo? Zerado? Vamos colocar em pé? Vamos agradecer